Graça e paz, igreja, sejam todos bem-vindos a mais um culto, onde iremos louvar, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 46 neste momento? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que possamos parar de lutar. Que possamos descansar no nosso Deus. Pois Ele é a nossa torre segura. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, te agradeço, Senhor, por mais este culto. Te agradeço, Pai, porque mesmo distantes, estamos em comunhão para poder louvar a Ti e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga novidade do alto para as nossas vidas e que possamos, Senhor, ter as nossas vidas transformadas por Ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e que possamos continuar, Senhor, firmes em Ti, descansados, porque o Senhor é a nossa torre segura. É em nome de Jesus que eu louvo e oro agradecida. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, amada igreja, boa noite. Neste momento, eu quero trazer uma palavra em que se encontra lá no livro do profeta Daniel, em que ele faz uma oração de perdão, de arrependimento pelo povo. E esse trecho, esses versículos mexeram muito comigo, porque muitas vezes nós pecamos e temos dificuldade em assumir o nosso próprio pecado, quanto mais de uma nação, quanto mais de um povo. E esse texto, eu acredito que ele é um chamado para nós. É um chamado de arrependimento, um chamado de mudança. Então que nesta noite a nossa oração seja de arrependimento. Que quando nós colocarmos o nosso joelho no chão, que nós possamos abrir o nosso coração para Deus pedindo: Deus, me perdoa. Mas muito mais do que isso, perdoa também a minha nação, o meu povo e as escolhas das quais muitas vezes eu fizemos, falamos ou não ouvimos. E o texto se encontra em Mateus 9, 5 e 6. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Essa oração de Daniel falou muito comigo. Então que nessa noite nós possamos nos arrepender de tudo que fizemos, de tudo que nos aflige e que nós sabemos que não agrada o coração de Deus. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração, nós nos colocamos diante da Tua presença, nós estamos aqui humildemente pedindo, Senhor Deus, e abrindo os nossos corações prontos ao Teu perdão, Paizinho. Nós queremos sentir a Tua paz, queremos sentir, Senhor Deus, desse renovo do Espírito Santo que só Ele pode nos trazer, Senhor Deus. Então, que nessa noite, Pai, nós
venha aos nossos corações, venha à nossa mente, Senhor Deus, todos os pecados, Senhor Deus, que ainda não confessamos, Paizinho, para que nós possamos, Senhor Deus, nos arrepender e viver uma nova vida, Pai. Assim como Daniel fez, Senhor Deus, aqui, pediu perdão pelo povo, Paizinho, nós também colocamos a nossa nação, Senhor Deus, ó Pai, nas Tuas mãos, Deus. Nos perdoa, Pai, por falta de atitude, por falta de voz, por falta de palavras, Senhor. Então, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa cobrir, Senhor Deus, as nossas casas, Senhor Deus, os arredores, Senhor Deus, ó Pai, da nossa nação, Pai. E vai tirando, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não vem de Ti, Pai, que não é correto, Senhor Deus. Nós estamos abrindo os nossos corações e pedindo, vem, Senhor, vem Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. E que essa oração de arrependimento possa ser constante em nossas vidas. Que todos os dias nós possamos nos derramar nesse Deus que pode trazer esse perdão e trazer esta paz. Que Deus abençoe. Essa é uma pergunta que a gente faz em momentos de dificuldades. Essa é uma pergunta que a gente faz no momento que a gente está se sentindo muito frágil. E foi isso que aconteceu comigo. Por ocasião da minha demissão, eu estava me sentindo assim. E Deus começou a falar comigo através de uma pessoa no Facebook que um dia antes me disse que estava para acontecer uma coisa muito importante, que Deus estava preocupado comigo, com a situação que eu estava vivendo. E no dia que eu fui demitido, a coordenadora disse para mim, antes de eu sair da empresa, que era importante confiar em Deus para ser feita a vontade de Deus. Tudo isso para mim pareceu muito estranho, porque ninguém quer ficar desempregado. Mas eu procurei confiar em Deus, todos os dias lendo a Bíblia, orando e ouvindo uma mensagem que Deus mandava através de uma pessoa a respeito de que Deus estava cuidando de mim, que era para eu confiar. E foi isso que eu fiz. E em pouco tempo apareceu uma oportunidade na IBM e depois de um processo seletivo de 3 etapas, eu consegui essa oportunidade. E Deus confirmou no meu coração que era importante confiar nele todo o tempo. Em Isaías 43, 2 diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E foi isso realmente que aconteceu. Há dificuldades, Deus me deu condições de superá-las. Então Deus, onde está? Está no meu coração, porque assim procurei, através da oração e leitura bíblica. Graça e paz, amados. Alegria estar com vocês. Uma bênção estar aqui. Nós entendemos a importância de estar congregados, mas também entendemos a importância de conseguir exaltar ao nosso Senhor em casa, de sermos integrais no Senhor. Nós temos esse pensamento. Sabemos o quanto, para mim, é muito importante estar aqui, unido aos irmãos. Mas também é de extrema importância que nós aprendamos no silêncio do nosso quarto, dentro da nossa casa, com a nossa família, exaltar ao Senhor. Amém? Vamos engrandecer ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor, nós engrandecemos o Teu santo nome, pelo Teu ousado amor, por esse amor que se entregou por nós. Nós rendemos glórias a Seu nome, Senhor. Queremos realmente Te agradecer, que o Senhor receba nosso coração, receba nossa gratidão. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Obrigado porque o Senhor derruba todas as coisas para nos encontrar, Senhor. E nós estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor. Nós Te amamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para recebermos uma palavra de ânimo, de fortalecimento espiritual, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que são tempos tão desafiadores para todos nós. E eu quero primeiramente motivar você, motivar a sua família a permanecer firmes nesse propósito. Eu sei que é difícil a gente permanecer um tempo tão longo como esse, a quarentena tem se estendido, não é? E a gente ter que assistir tudo virtualmente e não presencialmente, mas eu quero motivar você a não desanimar, né? Que você permaneça firme, porque é o que temos para esse tempo que nós estamos vivendo,
e é importante que você ouça a palavra, que você esteja junto conosco aí, se edificando, se fortalecendo através das programações que a nossa igreja ela tem promovido, né? Temos as células, temos várias atividades na nossa igreja, encontros, e é preciso que nós possamos estar juntos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Neemias, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse-lhes: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém. Amém. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos se você puder. Curva a sua fronte. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo possa trazer uma palavra muito especial no seu coração. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos mais uma vez estarmos juntos, ainda que não presencialmente, ó Pai. Ó Deus, nós realmente temos sentido a Tua presença, o Seu toque através da Tua palavra, quando nós a acolhemos no nosso coração. E nessa noite nós queremos mais uma vez acolher essa palavra no nosso coração e queremos que ela seja palavra do Senhor, palavra viva, palavra poderosa, palavra, Deus, que transforma, Deus, a nossa mente, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida. E nós clamamos que seja assim, que o Espírito Santo do Senhor venha nos visitar com poder e graça, venha nos, ó Deus, nos reanimar, venha nos fortalecer, venha nos edificar nessa noite. Nós clamamos a Tua bênção e nós já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite eu queria compartilhar com vocês o tema avançando em meio aos desafios da vida. Avançando em meio aos desafios da vida. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos bastante desafiadores, tempos fora do normal, né? Que tem afetado de modo muito expressivo, significante a nossa vida financeira, nossos relacionamentos, a nossa forma de ser, né? Todos nós temos sido impactados por esse tempo. E certamente isso tem sido um grande desafio para todos nós. Tem representado, de fato, algo extremamente desafiador para a nossa família e para toda a nossa vida. Mas, apesar disso tudo, nós sabemos que nós precisamos avançar, precisamos seguir adiante. Nós não podemos desanimar, nós não podemos cruzar os nossos braços, nós não podemos nos sentir intimidados, amarrados, amedrontados diante de toda essa situação adversa que nós estamos vivendo. E o que Deus quer para nós é que nós possamos avançar em meio a esse tempo desafiador que nós estamos de fato vivendo. Deus, Ele quer que nós possamos prosseguir. Deus, Ele quer que nós possamos seguir adiante. Eu digo para você que é necessário que nós possamos verdadeiramente não desanimar, né? Não desista de lutar, não desista jamais de batalhar. E o texto que nós aqui acabamos de ler, né, fala da experiência de Neemias, esse gigante espiritual aí do Antigo Testamento, um homem de Deus, né? Neemias, ele na verdade foi o grande restaurador de Israel, ele restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias,
algo inédito, algo extraordinário, porque o muro estava assim derribado, destruído há 120 anos. Mas Deus colocou no coração de Neemias o desejo de poder se levantar e ser esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O povo passou um período muito difícil, né? O povo estava de fato no cativeiro babilônico, oprimido durante 70 anos. E Jeremias havia advertido o povo que a mão de Deus iria pesar sobre eles por causa da dureza do coração. O povo se enveredou pelo caminho da idolatria, o povo, na verdade, acabou caminhando a passos largos para a perdição, né? Houve um declínio moral, um declínio religioso, um declínio político, e Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém sobre, na verdade, a permissão de Deus, e tomou Jerusalém, levando ali vários dos seus habitantes para a Babilônia, cativos ali. E lá na Babilônia o povo estava sofrendo, o povo estava distante do templo, o povo estava distante da presença de Deus, mas Deus não se esqueceu do povo. E ali na Babilônia, o Salmo 137 fala que o povo, às margens do rio da Babilônia, diz o texto, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Havia uma saudade muito grande da sua terra, havia o desejo intenso de retornar. E depois que cumpriram os 70 anos, conforme Jeremias havia colocado, Deus levantou Ciro, segundo a profecia do profeta Isaías, lá em Isaías 45. Ciro foi levantado por Deus, embora não sendo alguém temente a Deus, ele, na verdade, não conhecia esse Deus verdadeiro, mas Deus usou Ciro para que ele pudesse proporcionar o livramento para o povo de Israel e o povo pudesse, então, retornar ali para a sua terra. Então, Ciro, ele abre, de fato, a porta para que o povo pudesse novamente estar na Judéia e ali pudesse começar um processo de reconstrução, de restauração, um processo em que houve ali a oportunidade deles experimentarem novamente um novo tempo, resgatando a dignidade, ali tendo de fato a possibilidade de restauração do templo, restauração da cidade, e foi um tempo novo. E Deus usou, além de Neemias, Deus usou Esdras, Zorobabel, que foram usados por Deus para a reconstrução da identidade do povo de Israel. E isso foi tão maravilhoso, tão marcante, que o Salmo 126, o povo então celebra de forma alegre esse retorno para a sua terra, quando ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo de fato ficou extremamente feliz, porque Deus havia restaurado ali a sua sorte. E todas as nações puderam ver como Deus, ele é um Deus de fato tremendo. Então, amados, é dentro desse contexto, desse processo, que Deus então levanta aqui Neemias num tempo muito difícil. Neemias então ali ao ouvir que os seus irmãos que ficaram em Jerusalém estavam ali no opróbrio, na vergonha, estavam ali padecendo diante daquela situação, os muros de Jerusalém destruídos, o muro que era sinal de proteção estava arruinado, ou seja, Jerusalém estava vulnerável aos ataques dos inimigos, e ali então ele sente no seu coração o chamado de Deus para estar ali em Jerusalém e começar essa grande obra de restauração que durante 52 dias ela de fato se concretizou. Mas, amados irmãos, Deus, ele está nos chamando, como chamou aqui Neemias, para que nós possamos avançar em meio aos desafios. Neemias teve esse grande desafio diante de si, que era exatamente trazer a restauração dos muros de Jerusalém, vencendo ali as dificuldades, as adversidades, porque muitos inimigos se levantaram nesse processo, Tobias, Sambalá, né, conforme registra lá o livro de Neemias, mas ele teve que superar todas essas dificuldades, ele teve que vencer todos esses problemas para que ele pudesse alcançar aquilo que Deus de fato tinha para ele. E de fato, amados, Deus, ele quer também que nós possamos avançar mesmo em meio aos desafios. Estamos
hoje vivendo grandes desafios, desafios políticos, financeiros, não é? Nós estamos aí dentro dessa realidade da pandemia, mas Deus ele quer que nós possamos de fato avançar. Deus ele quer que nós possamos prosseguir, e muitas vezes Deus permite determinadas situações na nossa vida, de lutas, de adversidade, para que nós possamos ter a nossa fé alargada, possamos ter mais esperança, possamos de fato desenvolver paciência e possamos ter experiência maior com Ele. É o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, querido, às vezes, até mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, Deus está trabalhando em nós, nas lutas que nós, de fato, enfrentamos, né? Deus ele vai nos aperfeiçoando, nos amadurecendo espiritual. Nós passamos a ter uma sensibilidade maior em relação às dificuldades das pessoas que estão próximos de nós, como nós temos visto, né? Quantos gestos de altruísmo, gestos de envolvimento das pessoas na comunidade, ajudando os outros, sendo sensível às necessidades das pessoas, e esse tem sido um tempo assim. Então, muitas vezes, Deus permite que nós possamos passar por situações adversas, como essa que nós estamos passando, mas Ele sempre tem um propósito, e é preciso que nós possamos entender quais são os propósitos que Deus tem para os tempos difíceis, tempos de adversidades que nós de fato passamos. Mas uma coisa é certa, Deus quer que nós possamos prosseguir mesmo em meio às lutas, às batalhas e aos desafios que esse tempo está colocando diante de nós. E o que fazer em meio a esses desafios da vida? O que fazer? Ou seja, em meio a esses desafios, qual deve ser a nossa atitude? De que modo nós devemos agir em meio a todos esses desafios que a vida ela nos apresenta? E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, amados, com Neemias, é que nós primeiro precisamos vencer o ímpeto da precipitação. É isso mesmo. Nós precisamos vencer o ímpeto da precipitação. Vocês podem perceber claramente que Neemias, após ter ouvido qual era a situação dos judeus lá em Jerusalém, a cidade destruída, e eles no opróbrio, na vergonha, ele não se precipitou na sua ação. O texto diz que ele parou para refletir, para avaliar sobre tudo aquilo que ele tinha ouvido. Ou seja, ele não agiu de forma impulsiva. Ele, na verdade, tomou a decisão de orar, de jejuar, de lamentar, de chorar. Ele passou por um processo ali de elaboração de toda aquela situação. Ele procurou, então, elaborar uma estratégia que fosse possível para que ele pudesse retornar ali à sua terra e pudesse então iniciar a restauração dos muros que haviam sido destruídos. Então, meu querido, minha querida, o primeiro desafio aqui importante para mim e para você é que em meio aos desafios da vida, nós precisamos vencer o ímpeto da precipitação. Tem muitas pessoas que elas, na verdade, complicam mais ainda as suas vidas, porque elas se precipitam nas suas ações. Elas não refletem sobre aquilo que devem fazer. Elas, na verdade, não têm calma, não têm paciência para elaborar, para estruturar, para se organizar antes de agir. E nós temos que ter primeiro discernimento. E o bom discernimento, ele precede as boas decisões. Se você quer tomar decisões corretas em tempos desafiadores como esse que nós estamos vivendo, você precisa e nós precisamos de ter discernimento do Senhor para que nós possamos não agir de uma forma irrefletida. Então aqui nós vemos que Neemias, ele não tomou nenhuma decisão precipitada,
Neemias, ele procurou, então, primeiro parar para refletir. É preciso ter muita calma nessa hora. É preciso que nós possamos, na verdade, entender que Deus tem os seus propósitos na nossa vida. E nós precisamos ter esse discernimento para saber qual é a vontade do Senhor, o que Deus quer de nós. E é interessante aqui, amados, que Neemias ele ficou 4 meses em retiro espiritual, antes de poder elaborar qualquer projeto, antes de tomar qualquer iniciativa. Diz o texto que ele passou alguns dias orando, jejuando, clamando, pedindo discernimento ao Senhor antes que tomasse qualquer tipo de atitude. Então, meu querido, nesse tempo que nós estamos vivendo, não se precipite em suas ações. Procure orar, procure colocar diante de Deus aquilo que inquieta o seu coração, procure apresentar diante de Deus aquilo que tem roubado o seu sono, aquilo que tem roubado a sua paz, para que o Senhor venha revelar a você a maneira adequada que você deva de fato agir para que você possa alcançar êxito nas suas ações e para que você possa fazer tudo com discernimento e com sabedoria. O segundo desafio aqui, amados, que nos ajuda a fazer a coisa certa em meio aos desafios da vida, é que nós precisamos regar tudo com oração. É isso mesmo, nós precisamos regar tudo com oração. Você pode perceber que ao longo de toda a ação de Neemias, e mesmo antes que ele pudesse tomar ações mais concretas, Neemias, ele o tempo inteiro está orando. Você, ao ler o livro de Neemias, você vai perceber claramente que Neemias, ele era um homem de oração. Neemias, ele buscava sempre a força, a direção do alto. Ele buscava a direção de Deus antes que fizesse qualquer coisa. A oração foi fundamental aqui na vida de Neemias. Então não faça nada sem oração. Não faça nada sem que você coloque a presente de Deus quais são as suas inquietações, os seus problemas, as suas angústias, as suas dores, né? Aqui Neemias, ele colocou diante do Senhor. E isso trouxe paz ao seu coração. Aliás, há um hino que eu gosto muito, que ele diz assim em uma das suas estrofes: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quem sabe hoje é um dia de você colocar no altar do Senhor aquilo que está trazendo ansiedade, aquilo que está trazendo medo, aquilo que está trazendo angústia ao seu coração. Coloque diante do altar do Senhor. Tenha a certeza de que Ele está ouvindo o seu clamor. Tenha a certeza de que do alto Ele estará dando a você o direcionamento que você necessita para a sua vida. Aqui, Neemias, ele clamou com objetividade, ele orou pela sua vida, ele orou para que Deus pudesse conduzi-lo, ele orou ali pelos seus compatriotas, ele intercedeu pelo seu povo. Neemias aqui realmente ele coloca tudo diante do Senhor. Por quê? Porque ele quer estar sintonizado com a vontade de Deus. Então, se você quer estar sintonizado com aquilo que Deus tem para a sua vida, não deixe de orar. Em tempos assim, é preciso que nós possamos regar tudo com oração. É importante que nós possamos apresentar diante de Deus tudo em oração. E nós queremos te convidar, porque de 15 em 15 dias nós temos tido a nossa reunião de oração às quintas-feiras, às 20 horas. Na próxima semana, agora, nessa semana que se inicia, eu quero te convidar a estar conosco também orando. Nessa quinta-feira estaremos reunidos para orar. E toda quarta-feira temos também orado e jejuado com a liderança na parte da manhã, a partir de 7 horas da manhã. Apenas meia hora, de 7 às 7h30 da manhã, toda quarta-feira, nós temos tido uma devocional, temos orado juntos e temos jejuado até o meio-dia. Então é preciso que nós possamos regar tudo com oração. É preciso que você entenda que sem oração nós não conseguiremos realmente discernir os propósitos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para tudo aquilo que é nosso. E também, amados, o que nós podemos fazer em meio aos desafios da vida. Nós aprendemos aqui com Neemias
que nós precisamos manter uma atitude de humildade. Mantenha uma atitude de humildade. Isso é muito interessante, amados. Eu sempre falo aqui em casa para os meus meninos que ninguém perde nada por ser humilde. A humildade, de fato, é aquilo que nós podemos fazer e podemos desenvolver na nossa experiência de vida, que vai exatamente trazer vitória e permitir que nós sejamos bem-sucedidos. Porque Deus abençoa aquele que tem um coração humilde. Ele concede graça àqueles que têm um coração humilde, mas aqueles que são orgulhosos, aqueles que são cheios de si, aqueles que são autoprepotentes, certamente esses não serão contemplados pelo Senhor. Então, é importante que nós possamos ter essa humildade. E Neemias, em tempo aqui de desafio, Neemias ele manteve essa humildade diante de todas as pessoas que podiam ajudá-lo naquele processo, né? Ele foi humilde diante do rei Artaxerxes aqui e ele conseguiu o que ele queria, que era ir para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. De ir para Jerusalém, ele pediu cartas ao rei que pudesse dar a ele onde quer que ele iria passar, nos países que ele iria e territórios que ele iria atravessar, ele precisava de cartas. Então ele foi humilde, ele foi até o rei, ele se sujeitou. Então é muito importante, amados, que nós, em tempos desafiadores, deixemos de lado a arrogância, deixemos de lado, na verdade, a soberba. Nós dependemos de Deus em tudo. Sem Deus nós não somos nada. E Deus coloca pessoas também no nosso caminho para que nós possamos, de fato, demonstrar a nossa humildade e assim Ele possa nos exaltar em tempo oportuno. Porque aqueles que se humilham, diz a palavra, serão exaltados. Então é preciso que haja humildade. Deus quer que você seja uma pessoa humilde. Não queira, na verdade, permitir que a soberba, que a arrogância tome conta do seu coração, mas mantenha uma atitude de humildade. E aqui nós nos lembramos do próprio Jesus. O texto diz que Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, fala que Jesus ele não usurpou o ser igual a Deus, antes assim mesmo se humilhou e como servo ele obedeceu. Ou seja, nós devemos também ter esse sentimento, esse mesmo sentimento que Jesus teve, porque ele, na verdade, ele se esvaziou de si mesmo, demonstrando para mim, para você, que o caminho da humildade é o caminho, na verdade, da cruz. Ou seja, o Senhor nos chama para que nós possamos entender que diante da cruz nós fomos nivelados por baixo. Todos nós dependemos da graça do Senhor na nossa vida. Por isso nós não podemos nos julgar melhores do que os outros. Pelo contrário, e Paulo constantemente ele está nos advertindo lá em Filipenses sobre essa realidade. Ou seja, não nos considerarmos superiores, maiores, melhores do que os outros. Não, nós precisamos, na verdade, desenvolver e ter essa atitude de humildade se nós desejamos aí vencer os desafios da vida. Mas aqui, amados, nós aprendemos mais com Neemias. E em quarto lugar, Neemias está dizendo aqui para mim e para você que nós precisamos, na verdade, dar um passo de cada vez. É isso mesmo. Dê um passo de cada vez. É assim que nós avançamos em meio aos desafios da nossa vida. Então, aqui Neemias ele aprendeu que todas as vitórias que ele iria conquistar eram vitórias que dependiam de etapas a serem vencidas. Então nós não podemos alcançar tudo de uma única vez. Neemias aqui, primeiro ele se quebrantou, ele se retirou, ele orou, jejuou. Depois ele pediu ali a autorização do rei Artaxerxes para que ele pudesse então retornar para a sua terra. E lá quando ele retornou, ele passou um período, capítulo 2 de Neemias, fala que Neemias ele andou sobre os escombros na cidade. Antes de elaborar qualquer estratégia, ele primeiro ali pôde então andar por aquela cidade destruída, sentindo ali aquele ambiente.
E só depois ele convoca o povo, ele chama o povo para que pudessem ali realizar aquela obra de restauração. Então, com isso eu quero dizer para você que a nossa vida, ela é feita de etapas. É isso mesmo. Nós precisamos, na verdade, dar um passo de cada vez. Tem muitas pessoas que estão estressadas, tem muitas pessoas que já não estão suportando mais cargas tão pesadas. Por quê? Porque elas muitas vezes elas se deram demais, elas não estruturaram para que passos ao longo da sua vida pudessem ser dados. Então aqui Neemias, ele traçou uma estratégia e ele obedeceu essa estratégia. Ele tinha objetivos muito claros, objetivos a médio, a curto, a longo prazo. Então assim também a gente tem que se organizar, estabelecer os nossos projetos, nós temos que planejar as nossas ações. Nós temos que, na verdade, entender que é dentro de um processo que as coisas acontecem e devem acontecer na nossa vida. Então entenda isso, dê um passo de cada vez. Não queira abraçar o mundo de uma vez só. Não queira carregar, tudo. Tem muitas pessoas que estão aí com complexo de Atlas, porque carregam o mundo nas costas, acha que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não é assim. Você precisa dar tempo ao tempo, você precisa respeitar os seus limites, você precisa andar de acordo com a sua capacidade, dentro daquilo que você pode fazer. Quem sabe hoje é o tempo de você rever as suas prioridades, abandonar coisas que você de fato está sentindo que não precisa mais fazer. Aliás, se tem uma coisa que nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia, é que existem coisas que são essenciais. E existem outras coisas que são triviais, elas não têm aquela importância definidora na nossa vida. Então é preciso que a gente possa se reorganizar e possamos dar um passo de cada vez. E assim nós possamos desenvolver uma vida que seja saudável, uma vida que na verdade seja sustentável. Então esse é o quarto elemento importante que Neemias aqui, ele aprendeu a dar um passo de cada vez. Então, dê um passo de cada vez na sua vida. E, amados irmãos, ainda nós aprendemos aqui com Neemias que nós, de fato, podemos e devemos avançar em meio aos desafios e temos que entender que é preciso que a gente possa aprender a gerenciar as nossas emoções. É isso mesmo. Aprenda a gerenciar as suas emoções. Neemias tinha muita coisa para fazer. Neemias viveu ali situações extremamente estressantes. Neemias viveu ali situações extremamente desafiadoras. Mas ele precisou ali administrar bem as suas emoções, porque era muita carga pesada que estava sobre os seus ombros. E ele tinha que trabalhar os seus sentimentos, ele tinha que equilibrar as suas emoções. Ele, na verdade, é interessante porque ele não apenas ali conseguiu concentrar apenas nele tudo aquilo que ele estava passando. Então Neemias aqui diz o versículo 1 aqui, que ele, no momento que ele sentia angústia, a dor, ele chorava. No momento que era para ficar triste, ele estava triste. O rei Artaxerxes, quando viu triste, falou: você está triste, isso não é normal. Eu estou avaliando o seu semblante. No capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vemos lá que o rei, então, olhando para o semblante de Neemias, percebe a sua tristeza. Ou seja, ele não deixou de externar o seu sentimento de angústia, de choro, de tristeza e de dor. Então, em toda a nossa caminhada, é preciso que a gente não possa se fazer de durão. Tem muitos aí que acham que podem, na verdade, se manter assim. Não. É preciso que você saiba que você é um ser humano, que você tem as suas fragilidades, que nós temos que aprender a vivenciar as nossas dores, as nossas limitações, as nossas angústias. Podemos chorar, podemos compartilhar as nossas tristezas com as pessoas com as quais nós convivemos e podemos confiar.
Então não se faça de durão, não ache que você tem que aguentar tudo, não, senão você vai adoecer. Mas se você consegue trabalhar as suas emoções, quando tiver que chorar, chore, quando tiver que rir, ria, mas não represe nada. Coloque isso para fora. Neemias ali enfrentou muitas barreiras, muitas oposições pesadas sobre ele, mas ele não deixou em tempo algum de externar o seu sentimento, de colocar para fora aquilo que afligia o seu coração, aquilo que trazia dor para a sua alma. Então, meu querido, se você de fato deseja vencer os desafios da vida, se você deseja de fato avançar, mesmo em meio aos desafios que a vida apresenta para você, você tem que entender que você é uma pessoa humana, que você é de carne e osso, que pode chegar o tempo e vai chegar o tempo que você tem que chorar. Então chore, não tem problema. Jesus chorou quando ele soube da morte daquele que ele amava muito, que era Lázaro. Então é preciso que você possa colocar isso para fora, em nome de Jesus. Claro que você não vai ficar chorando a vida toda, mas é preciso que você coloque esse sentimento para fora. Nós não somos obrigados, por sermos crentes, a estarmos alegres o tempo inteiro. Não. Nós podemos expressar o nosso sentimento, a nossa dor, as nossas frustrações, as nossas decepções. E podemos colocar tudo isso diante da presença de Deus, podemos compartilhar com pessoas com as quais nós convivemos e nós confiamos. E é assim que a gente vai viver de forma saudável, e é assim que a gente vai viver de forma mais humana, e é assim que a gente vai tendo vitória sobre as lutas, as dificuldades, porque nós não negamos as dificuldades, nós não fazemos de conta que ela não existiu, a gente considera, a gente enfrenta, a gente na verdade confronta, mas a gente avança, e o que Deus quer é isso, é que nós possamos avançar, porque Ele quer nos ensinar, mesmo nas situações de dor, mesmo na situação de angústia, mesmo na situação de tristeza, Deus quer nos ensinar, quer trabalhar em nós, quer nos moldar segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Então, em nome de Jesus, aprenda a gerenciar as suas emoções. E finalmente, amados, nós vamos terminar com esse último item importante. Nós podemos avançar em meio aos desafios da vida, confiando que Deus está no controle. É isso mesmo. Nós podemos, de fato, avançar em meio aos desafios da vida, confiando que Deus está no controle. Saiba disso, Deus está no controle de todas as coisas. E a oração que Neemias faz aqui é uma oração que ressalta a soberania de Deus sobre tudo. E ele diz aqui no versículo 5, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, ele era um Deus grande, um Deus temível, um Deus que guardava a misericórdia, guardava a aliança, um Deus que é conhecedor de todas as coisas, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Então é preciso que você reconheça que Deus não perdeu o controle da sua vida, nem da sua história. Ele continua soberano sobre todas as coisas. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Neemias, ele reconhecia a grandeza desse Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que realmente tinha um nome que está acima de todo nome. Então confie que Deus está no controle. Mesmo quando você não está entendendo nada, mesmo quando tudo parece difícil, declare que você confia em Deus, que você descansa em Deus, que você sabe que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu já contei para vocês aqui uma das experiências tremendas que nós tivemos na Coreia do Sul, quando estivemos ali visitando para estudar sobre o avivamento coreano. E as igrejas da Coreia oram todos os dias às 5 horas da manhã. Todos os dias, 5 horas da manhã. E nós fomos à primeira reunião dessa igreja, tinha mais de 3.000 pessoas orando ali às 5 horas da manhã. E é interessante porque antes que a reunião pudesse se iniciar, eles fazem uma declaração de fé.
Antes deles orarem, antes deles clamarem, antes deles apresentarem os pedidos diante do Senhor, eles então fazem essa declaração de fé e eles dizem juntos, 3 vezes, eles dizem assim: Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós confiamos em Ti. E só depois é que eles então começam a levantar um clamor. Então, querido, saiba que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o rumo da sua vida, mesmo quando tudo parece estar aí fora do script, mesmo quando tudo parece que esteja fugindo ao seu controle. Deus não perdeu o rumo da sua história. Deus não perdeu o rumo da sua vida. Ele é um Deus grande, mas Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que está com a sua boa mão de poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Confia no Senhor de todo o seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então, meu querido, Deus quer que nós possamos avançar em meio aos desafios da vida. Você está enfrentando lutas, dificuldades, você está enfrentando grandes desafios. Deus quer que você avance. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você siga adiante, porque Ele está contigo. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que é preciso que você possa vencer o ímpeto da precipitação. Então, muita calma, não se precipite. Pense primeiro, reflita antes de você tomar qualquer decisão. Ore a Deus, peça o direcionamento de Deus, peça a Deus sabedoria, discernimento, para que você possa tomar as decisões que sejam necessárias. É preciso que você regue tudo com oração, viva debaixo da oração, viva debaixo da graça de Deus, ore em todo tempo, clame a Deus em todo tempo, suplique a bênção de Deus sobre a sua vida em todo tempo. Mantenha uma atitude de humildade. Seja humilde, não queira vencer tudo na sua própria força, na sua própria capacidade. Não, porque Deus, aos que são humildes, Ele concede a sua graça. Ao soberbo Ele rejeita, mas os humildes Ele concede a sua graça. Dê um passo de cada vez. Não atropele as coisas, não saia afoito. Não, dê um passo de cada vez. Reestruture a sua vida. Estabeleça prioridade. Faça planejamento a médio, a curto, a longo prazo. Aprenda a gerenciar suas emoções. Não tem problema, você é um ser humano. Você pode chorar, você pode se alegrar. Externe as suas emoções, porque isso é saudável para a sua vida. E, acima de tudo, confie que Deus, Ele não perdeu o controle da sua história. Deus, Ele está com você. E nós queremos, nesse instante, orar, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Deus quer que você avance, mesmo em meio aos desafios que a vida tem nos trazido. Então, feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos o Teu nome, Senhor. Assim como o Senhor foi com Neemias, nós cremos que a Tua boa mão de poder está sobre nós. E abençoa agora, nós clamamos, ó Pai, cada um dos Teus filhos e filhas, todos aqueles que nos ouvem, ó Deus amado, nessa noite, todos aqueles, ó Deus amado, que nos assistem nessa noite, que receba, ó Pai, a Tua bênção, para que prossigam, para que possam avançar em meio aos desafios, às lutas, às adversidades, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga encorajamento, traga discernimento, que o Senhor traga humildade, que o Senhor traga, meu Deus, discernimento espiritual, que o Senhor traga, Deus amado, a certeza de que podem confiar num Deus que é poderoso, num Deus que está acima de todas as coisas, Pai. Quebra as cadeias do medo, quebra as cadeias da ansiedade, ó Pai, em nome de Jesus. Estabelece a Tua vontade, estabelece o Teu propósito e conduz essas vidas em vitória, assim como o Senhor conduziu Neemias, ó Pai, que em 52 dias restaurou os muros de Jerusalém. Que o Senhor também, ó Deus, conduza cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai, ó Deus, a vitória que há no Teu santo nome, e que assim o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Pai. Nós, ó Deus, abençoamos os Teus filhos e filhas e declaramos a Tua paz e a Tua alegria em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.